conhecer alguns conceitos, tá certo? Lembrando que, como a gente falou lá atrás, na aula de higiene e legislação, né, o nome já diz, legislação de alimento, então é mais um alimento que também tem inúmeros conceitos, né, inúmeras legislações, certo? Então, o que são óleos, o que são gorduras, né? São substâncias insolúveis em águas, então a gente pode dizer que são substâncias hidrofóbicas, né? Que têm aversão à água. Isso é muito nítido para a gente ver a olho nu. Basta você ir fazer macarrão, né? Que se disser assim, coloca um fio de óleo, e aí se você colocar uma quantidade de óleo dentro dessa panela, junto com a água do macarrão, você vai ver que não se misturam até chegar a uma temperatura X, né? Que com o aumento da temperatura, a quebra, né, dessas moléculas de óleo, que ela tende a realmente se deixar de ser hidrofóbica. Então, são substâncias insolúveis em água, pode ser de origem vegetal, animal ou até mesmo microbiana, relacionada a leveduras, certo? Formando predominantemente produtos de condensação de duas moléculas, né? A molécula de glicerol com a molécula de ácido graxo. Então, a gente chama essa condensação, essa união, né? Esse apego delas andando de mão dada, a gente chama de glicerídeos, né? Então, para a gente ver que é uma molécula de gordura, ela precisa pelo menos de três o quê? Glicerídeos, né? Então, a gente vai ver que é uma molécula de glicerol mais 3 moléculas de ácido graxo, né? A gente vai explicar isso bem direitinho, tá bom? A resolução da diretoria colegiada, número 270, 2005, diz que óleos vegetais e gorduras vegetais são produtos principalmente constituídos, novamente, glicerídeos e ácido graxos de espécies vegetal. Podem conter, nessa composição dessa molécula, pode conter outras moléculas, tá certo? Pode ter ácidos graxos livres, né? Pode conter fosfolipídios, tá? Então, é muito comum, dentro da molécula de gordura, existir outros constituintes, tá certo? Essa mesma RDC 270, ela faz definição de alguns produtos, né? Dentre esses produtos, o azeite de oliva virgem, né? Qual é a diferença? Todos dois são obtidos do frutos da oliveira, né? Com esse nome científico aí em latim, Olea europaea elsi, né? L. Então, ou seja, é obtido somente do fruto da oliveira, excluído os óleos obtidos através de solvente ou processo de resterificação. A gente vai aprender o que é essa resterificação. Resterificação, presta atenção, são compostos de éster, que estavam esterificados e foram resterificados. Então, a gente vai mostrar no dia a dia o que é esse processo. A gente vai ver alguns vídeos de produção de azeite, de produção de óleo, né, que eu trouxe para que a gente tenha esse conhecimento. Então, normalmente, o azeite de oliva, ele é obtido do fruto da oliveira, né? São retirados os óleos obtidos através de solvente, ou seja, o azeite de oliva não tem óleos obtidos através de solvente. Já o azeite de oliva virgem é um produto, né, que passa somente por processos mecânicos ou outros meios físicos, né, em condições térmicas, que não produzam alteração no azeite. Então, ou seja, não tem utilização de produtos químicos, por isso é chamado de azeite de oliva virgem, porque normalmente é por um processo de
como é que eu posso dizer, de pressão, né? Esse fruto recebe uma pressão, esse azeite é extraído, tá certo? E aí, como ele não passa por nenhum processo, né, de utilização de produtos químicos, que é possível para fazer a limpeza desse óleo, desse azeite, então ele é chamado de azeite de oliva virgem, né? Ele não pode ser submetido a tratamentos, né? Tratamentos químicos, além dos tradicionais, que não alteram a sua composição. Que tratamentos são esses? O processo de lavagem, o processo de decantação, centrifugação para que tire, né, partículas, né, mais densas, e o processo de filtração, para que ele fique, né, bastante viscoso e que fique límpido, né, fique bem limpinho. Então, o azeite de oliva virgem é chamado, o fato de utilizar o termo virgem é porque ele não passou por um processo de extração através de solvente. Porque a gente vai ver que pode ser utilizado algum solvente, algum produto, para extrair mais ainda, né, do óleo, do caroço que você está fazendo esse processo de extração. Pode ser utilizado esse solvente. Lá na frente, esse solvente, quer dizer, no momento para fazer a extração, esse solvente entra para facilitar a extração do óleo, e lá na frente, no processo, esse solvente é retirado para ficar só o óleo límpido, né? Só o óleo bruto, tá? Existe também outro produto chamado de óleo de bagaço de oliva refinado. O nome já diz, né? É um óleo que é retirado do bagaço da oliva, certo? Então, é normalmente do fruto da oliveira, e aí já usa-se a extração através de uso de solvente. Porque o bagaço, né, a primeira extração de um caroço de oliva, de um caroço de algodão, de um caroço de soja, a primeira extração é uma extração bruta. Tira só o que é conseguido pressar, né? E depois você pode se utilizar um outro processo que é a extração com solvente. E aí eu posso usar um produto químico para facilitar o restinho, retirar o resto de óleo presente naquele produto, né? E aí o óleo fica misturado com solvente, no primeiro momento sim, lá na frente é retirada esse solvente através de um outro processo, né, que faz parte do processamento de fabricação e refino de óleo, né? Existe também, na RDC 270, a definição do que são óleos mistos ou compostos. Ora, pelo nomezinho já dá para você perceber do que se trata, né? Óleos mistos significa a mistura de mais de um tipo de óleo extraído. É possível, né, na legislação é permitido fabricar esse óleo. A gente vai encontrar dificilmente, né? Tudo que a gente vê no mercado, numa prateleira de supermercado, está relacionado à demanda do consumidor, que procura e aí, de repente, aparece no mercado. Claro que se surgisse alguém por aí dizendo que uma dieta boa à base de óleos mistos iria emagrecer, ia aparecer aí uma demanda gigantesca atrás desses óleos. Então, com certeza, ia aparecer no mercado consumidor. Vejam bem que isso já aconteceu muitas vezes com óleo de coco, né? As pessoas dizendo que óleo de coco é bom para isso e para aquilo, e a gente começou a ver com maior frequência nas prateleiras dos supermercados esse tipo de produto. Então, tudo está relacionado à demanda, certo? Outro tipo permitido, também a produção, são óleos vegetais com especiarias. Normalmente, essas especiarias são ervas, né? Óleo com manjericão, óleo com, deixa eu ver aqui, óleo com orégano, tá? É possível fazer isso, você encontra no mercado.
Óleo com pimenta dentro, umas garrafinhas de óleo refinado, óleo chique, e quando você vai ver, dentro tem pimenta, carocinhos de pimenta, tem orégano. É permitido? Sim, a legislação permite esse tipo de produto, certo? Então, está dentro da legislação, certo? Então, vamos ver. A gente viu alguns tipos de óleos que são permitidos, né? A Lu está dizendo aqui que deve ser muito bom. Realmente, a grande vantagem do óleo é que qualquer produto incluído, inserido dentro desse óleo, ele dá esse saborizante muito rapidamente. Então, por exemplo, basta você fazer dentro de casa, isso é permitido, né? Você pega um azeite ali, coloca ali uns pedacinhos de alho, né, fatiado, e coloca um orégano, e aí com um pedacinho você pega esse azeite e joga em cima de uma salada crua, de repente você vai sentir o aroma no azeite, o aroma muito presente do alho, o aroma muito presente do orégano, né? Ele tem essa capacidade de extrair, de capturar compostos voláteis. Né? Então, fica realmente muito, muito, muito bom. Né? O Léo perguntando se o azeite de oliva é caro. Sim, todo azeite de oliva é caro, certo? E já existe, né, eu estava falando para vocês que dificilmente a gente encontra óleos mistos, mas já existe óleos mistos, né? Se você procurar em algumas prateleiras de supermercado, já existe óleos de soja junto com uma quantidade de azeite. É bem mais barato. As pessoas compram achando que está levando azeite, mas não é azeite, é um óleo composto. Então, já existe no mercado, nas gôndolas de supermercado, certo? Agora, o de oliva, ele é caro. Para você ter uma ideia, né? 900 ml de óleo de soja, que por sinal está muito caro, a gente falou isso na aula passada, porque esse produto tão caro, né? É a demanda do mercado, é o preço da soja na commodity, né? Na bolsa de valores, então tudo isso elevou o preço do óleo. Mas mesmo assim, o azeite de oliva ainda é muito mais caro. O óleo de soja, em torno de 900 ml, que uma garrafinha daquela é essa quantidade que tem, 900 ml, ele está custando em torno de R$9, né? Enquanto o óleo de soja, ou o azeite de oliva, 500 ml você não encontra por menos de R$18, o dobro. Né? Dobra-se o valor e reduz a quantidade na metade. Então, por aí você tira. Então, uma média aí, um litro de azeite em torno de R$36, enquanto um litro de óleo é em torno de R$10. O azeite é bem mais caro, né? Mas aí ele tem as suas vantagens. A gente vai conhecer por que ele é tão caro, por que ele é melhor, e por que a gente vê tanta diferença aí entre o óleo de soja, o de girassol, o óleo de canola, o óleo de algodão, tá certo? Então, a gente vai ver algumas dessas diferenças. Essa mesma RDC, ela especifica o que é óleo e o que é gordura. Então, vamos ver a diferença, tá certo? Os óleos vegetais se apresentam na forma líquida. Essa forma líquida tem que estar a uma temperatura de 25 graus. Por que ele determina a temperatura de 25 graus? Porque esse óleo, se tiver em temperaturas abaixo, né, ele pode criar uma viscosidade maior. Ele pode ficar mais viscoso, certo? Então, por isso que a lei, a norma, determina que seja a temperatura de 25 graus. E o que são gorduras? São os que se apresentam em forma sólida ou pastosa a temperatura de 25 graus. Então, as gorduras vegetais são chamadas de gorduras vegetais, aquela na forma sólida ou pastosa. E são chamados de óleos vegetais os que estão presentes na forma líquida.
Essa é a denominação mais eloquente, mais significativa, certo? Então, lembra aí, ó, o que são as gorduras vegetais? Lembra da gordura de coco, né? Aquela pasta de coco? Então, aquilo é uma gordura vegetal, tá? Não é chamado de óleo. Aquela hidrogenada, aquele pacotinho quadradinho que a gente compra no supermercado, pastoso, que é bom para fazer pastel, que serve para fazer empada, né? A massa de empada fica muito boa com gordura vegetal. Aquela dali se apresenta gordura vegetal, que é uma forma pastosa quando está temperatura de 25 graus. Né? São compostos obtidos de fonte animal ou vegetal, insolúveis em água e, na maioria das vezes, solúveis em solventes orgânicos. Olha aí, como eu disse para vocês. Eu falei anteriormente que para a gente fazer uma extração maior, né, desse óleo, a gente usa alguns solventes. Que solventes são esses? São solventes orgânicos. A gente vai conhecer algum desses compostos, né? Ou seja, facilita a retirada. Por exemplo, eu tenho aqui uma quantidade X de soja. Peguei essa soja, coloquei no extrator, né? Prensei essa soja, e aí, com o processo de prensagem, saiu uma quantidade X de óleo. Só que, se eu pegar um solvente orgânico, jogar dentro desse mesmo recipiente que está essa soja que foi prensada, conseguir extrair muito mais óleo. Está entendendo? Então, esse é um dos processos, essa extração de solvente orgânico. Tá bom? Esses óleos e gorduras no nosso organismo, para que eles servem? Já falamos sobre isso. Quando a gente falou em gorduras de carne, quando a gente falou, né, no tecido adiposo da carne, quando a gente falou no creme de nata, na manteiga, né? Então, as gorduras são fontes energéticas dos organismos que os consomem e reservas energéticas nos organismos que os produzem. Ou seja, para quem consome, é fonte energética. O problema da gordura, esse é o grande problema, é que ela não é a principal fonte energética. Qual é a principal? Alguém lembra? Carboidrato, né? Principal fonte, carboidrato. Depois é utilizada as proteínas. E por último, a reserva da reserva da reserva, a gente utiliza os óleos, as gorduras. Ou seja, é por isso que é tão difícil a gente perder gordura corpórea. Né? Porque, afinal de contas, primeiro você queima o carboidrato. Queimou o carboidrato, acabou sua reserva energética, você começa a passar mal. E vão lhe dar uma garapa de açúcar, né, para você repor o seu carboidrato. Aí, então, você já fica melhorzinho, já não queima a gordura de jeito nenhum. Então, o ideal era você chegar ao êxtase, né, numa atividade física, para poder chegar até queimar as gorduras. Por isso que é um processo lento, a queima de gordura, né, principalmente corpórea, porque ela não sai da noite para o dia, a não ser que você tenha dinheiro para fazer uma lipoaspiração e que pode, inclusive, morrer igual aquela, né, digital influencer. Gente, eu acho que eu também sou digital influencer, né, porque eu fui olhar um vídeo meu, tinha 31 visualizações, eu fiquei muito feliz, certo? Então, eu estou chegando lá, bem pertinho dessa criatura, certo? Outra vantagem, né, do óleo, onde ele atua, né, na função biológica, nas constituição das membranas celulares, tá certo? Então, o óleo está ali. Se você vê, muito dessas camadas, né, das células, são camadas, a gente viu, né, sobre isso quando a gente foi falar de micro-organismos gram positivos e grãos negativos, que muitas dessas camadas da célula dos micro-organismos são compostas também de, né, polissacarídeos, né, sacarídeos, poliglicosacarídeos. Então, a presença de gordura ali também.
né? E esses óleos também, eles atuam, né, estão associados àquelas vitaminas famosas que a gente conhece, né? As vitaminas lipossolúveis, né? A, D, E, K, ou as vitaminas EDA, né? Aproveitando aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra, para parabenizar nosso amigo Pacheco, né? Que teve aí um artigo, vai ter um artigo publicado, não sei se vocês lembram disso, então, Pacheco, parabéns, que massa, muito feliz por vocês, né? Por todos que conseguiram. E o interessante, eu acho que eu já devo ter falado isso diversas vezes para vocês, a importância que é a gente sair publicando artigo, né, em revistas e tudo mais. Recentemente, eu também tive um artigo publicado numa revista científica internacional, no nível, né, A1, que é muito massa. Então, isso não me dá dinheiro de jeito nenhum, mas me dá um know-how, né, me dá um respaldo, né, digamos assim, científico muito bom. Então, para vocês que estão entrando, vão entrar agora na universidade, posteriormente, então é interessante que vocês tenham artigos publicados e vão colocando lá no currículo Lattes de vocês, que eu tanto falei por tantas vezes, que vocês vão ser necessário criar um currículo, né? Um currículo Lattes para colocar toda a sua vida acadêmica, certo? Então, os olhos, né? Vamos fazer algumas diferenças aqui. Os óleos, eles predominam, né, na maioria das vezes, glicerídeos e ácidos graxos insaturados, né? Na maioria das vezes, as ligações são ligações insaturadas, né? A gordura, na maioria das vezes, são ligações saturadas. Então, é uma outra diferença, né? Uma outra diferença aí. A gente já viu, gordura normalmente são pastosas, são sólidas, e agora a gente, na maioria das vezes, também está sabendo que ela tem a presença de ligações saturadas, tá bom? E os óleos, normalmente, eles se apresentam a temperatura ambiente, na forma líquida, no estado líquido, e a grande maioria está presente as ligações, né, os ácidos insaturados, certo? Então, o que é, afinal de contas, gordura, né? Como eu falei há pouco, gordura, tal como a proteína e o carboidrato, é mais um nutriente principal e essencial na nossa dieta. Quero ressaltar aqui para vocês, né, o meu artigo, qual foi, né? Tem o Vini aqui perguntando, né? Foi um artigo que eu tinha feito no mestrado, e aí eu escrevi e mandei para uma revista, e só agora que ela aprovou a revista. Então, ela vai ser publicada, já foi publicada nessa revista, é uma revista científica na área de alimentos, né? Específico para a área de alimentos, né? E é um artigo que está lá em inglês, tá certo? Então, esses artigos, eles recebem numeração. Dependendo da categoria da revista, ele recebe uma classificação. Essa classificação vai de A1 a A4, de B1 até B4, onde A1 é a melhor classificação, a mais alta. Melhor não, a mais alta, né? É a classificação top. E assim, você ganha pontos, né? Quando você tem um artigo desse numa revista desse nível, né? E eu consegui, graças a Deus, nessa revista A1, é uma revista inglesa, né, ou americana, né? Tá? Então, depois eu posso até colocar para vocês darem uma lida no artigo, tá certo? Então, vamos lá. Gordura, a gente viu, tão importante quanto proteína e carboidrato, né? Lembrando que gordura é um dos constituintes, é um dos principais ingredientes no alimento para dar um alto nível de palatabilidade. Ou seja, o seu paladar, o sabor daquela comida vai melhorar em muito
com uma quantidade boa de gordura. Né? Então, é por isso que a gente engorda tanto comendo. Não é isso? Se vocês tiverem a curiosidade de pegar um pacote de biscoito recheado, adoro de dar esse exemplo, porque aquilo tem muita gordura trans, né? Então, se você pegar um pacote de biscoito, você for ver a quantidade de gordura, você não come o pacote de biscoito, né? Porque ele está rico em gordura. Então, é por isso que é tão bom. E é insaciável. A gente vai comendo e vai comendo, porque aquilo está lhe dando, né, uma sensação de bem-estar muito bom para você, né, com relação à quantidade de gordura presente. E melhora o sabor do alimento. Só você lembrar que quando você vai fritar um ovo, se você botar uma manteiga, fica mais gostoso, né? Se você vai fritar uma carne, a carne fica mais gostosa frita na caçarola do que frita na chapa, né? Porque na chapa você não colocou o óleo. Então, é a mais saudável? A da chapa, menos gordura. Mas eu estou falando aqui de gostosura, eu não estou falando aqui de bem-estar. Eu estou explicando aqui o perigo que é a gordura, tá certo? Então, esse é o grande problema. Basta lembrar aí de uma peça de picanha, né, que vem com uma parte boa de gordura. Se você pegar aquela picanha e você for colocar para assar na brasa e tirar a parte gorda, você vai perceber que a carne não tem o mesmo sabor. Então, uma das vantagens, ou uma das características da gordura é dar esse sabor. Ela derrete e ela que entremeia dentro da carne e dá esse sabor. Né? Então, lembrando, óleos e gorduras são predominantemente ácidos graxos e glicerol. Juntando o glicerol e 3 ácidos graxos, a gente vai encontrar o quê? Os triglicerídeos, certo? Então, gordura é um desses ingredientes. E a gente vai ter conhecimento dela com relação, ela estando presente no óleo e, né, nas gorduras, esse glicerol. Então, o que são esses glicerídeos? Né? Eu falei tanto desse glicerídeo. Né? O que é ele? Acabei de dizer. Uma molécula de glicerol, né? E 3 moléculas de ácido graxos. Né? Olha, uma de glicerol e 3 ácidos graxos, unidos por uma ligação por meio de reação de condensação. Né? Então, a gente tem aí, são constituídos de triacilglicerol e pequenas quantidades de mono e triglicerídeos. Então, o triglicerídeo, veja bem aqui, ó, nós temos 3 tipos de molécula aqui. Nós temos o monoglicerídeo, né? Se você ver aqui, ó, o R1, o radical 1, né? Só tem uma ligação saturada, ó. Certo? Então, aqui nós temos um monossacarídeo. Nós temos em seguida aqui 2 ligações, ó, ligações por meio de éster, tá certo? Que formam o disacarídeo. E nós temos os triglicerídeos, que são formados por 3 moléculas de glicerídeos, né? Essa molécula contém carbono, contém oxigênio, ligada a uma molécula de glicerol. Então, essa em negrito, essa na cor preta, é a molécula de glicerol. E do lado nós temos os ácidos graxos. E juntando a cada uma dessas moléculas, né, fazendo parte do glicerol, elas se formam os triglicerídeos ou triacilglicerídeos. Certo? Aí mais um exemplo, ó. Se ela for ligada a uma, é um mono, né? Mono. Se ela for ligada a 2, ela é di. Se ela for ligada a 3, ela é tri. Vejam bem, ó. Agora nós estamos falando aqui das ligações. Essa em amarelo é uma ligação, é um ácido graxo saturado. Saturado por quê? Porque não tem ligação dupla, né? Para ele ter ligação dupla, ele é chamado de insaturado. Né?
Então, a gente volta aqui, volta aqui para a gente entender qual é a diferença de óleos. Então, óleos predominam glicerídeos de ácidos insaturados. Então, os óleos, normalmente, ele tem moléculas duplas, tá certo? Então, normalmente, eles têm moléculas duplas ou mais de uma molécula, tá certo? Então, quando ele tiver molécula dupla, ele normalmente é óleo se tiver no estado líquido, ok? Então, essa é a estrutura, né, de triacilglicerídeos, ou mais conhecido como triglicerídeos, tá certo? São 3 moléculas, repetindo novamente. Uma molécula grande de glicerol, ligadas por ligações éster a 3 moléculas de ácidos graxos, tá? Pode ter outros compostos? A gente viu que pode. Pode ter um ácido graxo livre, que não está ligado a nenhuma. Pode ter um fosfolipídio, tá certo? Então, é possível sim, né? Então, gordura saturada, sem dupla ligação. Gordura, óleos insaturados, com uma ou mais duplas ligação. Tá vendo a diferença? Então, ou seja, ácidos graxos sem dupla ligação, sem ligações duplas, normalmente são gorduras e são saturadas, né? Ácidos graxos com uma ligação ou até com mais poliinsaturado, já está dizendo, então, são os óleos. Normalmente, tendo ligação insaturada, é óleo. Sem ligação saturada, é gordura. Isso é o de praxe. Pode ter diferenças? Muito pouca. Lá na frente a gente vai ver como pode. Depois de um processo de hidrogenação ou algo parecido. Onde há quebra dessas duplas ligações. Certo? Então, exemplos de gorduras saturadas, né? São aquelas que solidificam a temperatura ambiente. Aí, exemplo, manteiga, bacon, tá certo? E aí, óleos insaturados, líquidos à temperatura ambiente, azeite de oliva, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja, tá certo? Então, exemplos de ácidos graxos saturados. São esses aí que a gente realmente, isso eu não vou cobrar para vocês. É o ácido burítico, o palmítico, esteárico. Então, isso não há realmente necessidade da gente adentrar sobre isso. Existe diferença entre a gordura e aquilo que se chama de sebo? A gordura, a gente pode estar falando do sebo, é porque normalmente o sebo, se eu não estou errada, Gabriel, ele é originário do porco. Então, o sebo passa a ser a gordura animal. Enquanto essa gordura que eu falei, para fazer a empadinha, né, a gordura hidrogenada, é uma gordura de origem vegetal. Mas a gordura pode ser o mesmo sebo, né? Para você classificar assim, de nome científico, o sebo é gordura, né? Por quê? Então, pelas características. Ele não tem dupla ligação, né? Ele não tem essas dupla ligação e ele só solidifica a temperatura ambiente. Então, o sebo é gordura. Por que você chama de gordura quando é vegetal e de sebo quando é animal? Mas os dois são gordura, só que um de origem animal, o outro de origem vegetal. Certo? É como eu estou dizendo para você, é a mesma coisa. Tá? O nome científico dos dois é gordura. A diferença é que um é de origem animal, o outro de origem vegetal. Tá certo? Sebo é um nome popular que a gente dá à gordura. Né? A gente diz, inclusive, assim, por exemplo, foi comer panelada, né? Aí, desculpa, foi o celular aqui. Vai comer panelada, se a panelada estiver fria, aí você diz assim, ela fica cheio de sebo, né? Eu fico com o lábio sedento, né? As pessoas dizem isso. O que é isso? É porque a panelada esfriou, né? E aquilo é gordura, não é óleo,
E a temperatura ambiente, a gordura, ela tende o quê? Solidificar. Então, ela vai solidificar ou nos seus beiços, ou ela vai solidificar no prato, certo? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de gordura, certo? Agora, se ela não solidifica, é porque ela é óleo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem alguns, nesse gráfico, né, nessa tabela, a gente tem alguns tipos de gorduras saturadas e óleos insaturados, não é isso? Lembrando que os saturados não têm ligações duplas. E se você observar aí, os insaturados têm a ligação dupla, né? Ali está mostrando, ó, no carbono 15, né, tem uma ligação. No carbono 18 tem outra ligação. Né? No carbono 18 do ácido linoleico, né, tem duas ligações a partir do carbono 18. Então, um aí é monossaturado, o outro é diinsaturado e o outro é poliinsaturado. Né? Esses ácidos oleico, linoleico e linolênico são aqueles relativos aos ômegas, né, que a gente vai já falar sobre eles, tá bom? Ômega 3, ômega 6, ômega 9, né? E de onde são essas fontes dessas gorduras e óleos? Diversos são as fontes para você buscar esses óleos, né? Se for uma fonte de origem vegetal, pode vir do algodão, pode vir do amendoim, e aí nós temos alguns exemplos, né? Do girassol, da oliva, da canola e da soja, certo? E aí, do lado, você tem um percentual de extração. Então, ou seja, você pegando um carocinho de algodão, se você prensar esse carocinho de algodão, e se você fizer extração por solvente, você vai conseguir tirar desse caroço de algodão entre 18% e 20% de óleo. Se você observar aí, o caroço, né, o grão, né, a fonte que você mais consegue tirar, extrair, né, de origem vegetal, é o amendoim. Então, se você pegar um amendoim, espremer, né, passar por um processo de prensagem, né, estou falando prensagem industrial, não vão chegar em casa e pegar um saquinho de amendoim, colocar na mão e ficar espremendo. Ou pegar um saco de amendoim, pegar um martelo e ficar batendo. Vocês não vão conseguir ver a extração desse óleo, certo? São processos onde o uso da força do maquinário é muito intenso. Eu já até falei para vocês, dentro do laboratório a gente tinha um equipamento lá na UFC de extração desse material, a gente botava 1 litro de óleo, né? Saía uma garrafinha menor do que essa aqui, uma garrafinha menor do que essa da extração de óleo, né? Então, é um processo muito, digamos assim, pesado a extração do óleo, né? Tanto é que é utilizado também solventes orgânicos para agilizar ou para facilitar essa extração, né? Essas fontes de origem animal a gente pode encontrar também, né, através da manteiga, que é do leite, não é isso? Da banha, a gente falou, tá aí a palavrinha, né, o sebo, banha, sebo, tudo são gordura, porque ficam pastosos à temperatura ambiente, porque tem ligações saturadas, né, ou insaturadas. Vejam bem, lembrem bem disso, tá certo? Que são, vamos voltar aqui, deixa eu mudar aqui, para voltar para que vocês não tenham dúvida, tá certo? Ó, as insaturadas são as que têm ligações, e as que têm ligações normalmente são na forma líquidas. As saturadas não têm ligações duplas, né? E normalmente estão na forma sólida, tá certo? Lembrem disso, para vocês identificarem. Então, aqui nós também temos a fonte através de micro-organismos. É possível, de algumas leveduras, fazer extração de óleo.
essas leveduras é mais difícil ainda extrair óleo, é uma quantidade irrisória e insignificante. Então, você não vai encontrar com facilidade isso no mercado de alimentos, né? Porque é muito difícil a extração por leveduras, né? De retirar o óleo do micro-organismo levedura. Lembrando que levedura é um micro-organismo das famílias dos fungos, não é isso? Assim como o bolor, certo? Vamos lá. Com relação a essa família do ômega, né? Que famílias são essas? São ácidos graxos insaturados, né? Que são utilizados na área da nutrição e da bioquímica e podem ser agrupados em famílias conhecidas como a letra ômega, né? Entre eles estão esses três: o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9, né? Como eu havia mostrado no slide anterior, são os ácidos oleico, o ácido linoleico e o ácido linolênico, né? São ácidos graxos, né, de boa qualidade. Muitas pesquisas mostram, né, que eles são bastante eficientes na memorização, auxilia na memorização das pessoas a utilização desse produto, certo? Então, seria, né, eles são ácidos graxos de baixa densidade, ou seja, que eles têm pouco colesterol, eles fazem bem à saúde, esse tipo de ácido, né? Então, eles estão presentes em alguns óleos. A gente vai ver que alguns óleos estão presentes realmente esses ácidos, né? Eles também estão presentes em alguns produtos, né? Principalmente em peixes, sardinha, né? Baratinha, que maravilha, ó. Sardinha, que é muito baratinha, é muito rica, né, em esses ácidos aí. Então, se você quiser fazer a utilização desses ômegas 9, ômega 6 e 3, basta fazer o uso de sardinha e outros produtos, se não me engano, fígado, não me engano, né, se eu não me engano, eu posso estar errada, certo? Mas a sardinha, esse eu tenho certeza, esse eu tenho conhecimento, certo? Vejam bem, a gente viu, né, alguns compostos, né, que tem presente aqui dentro do leite, ou dentro do leite, ó, desculpa, estava dando uma aula de leite há minutos atrás, né, dentro do óleo, tá? Então, esses compostos, algumas dessas substâncias, né, presentes no leite, do leite de novo, né, essas substâncias presentes no óleo, elas afetam, né, algumas características do óleo. Uma dessas características é a aparência, né? Então, algumas extrações, algumas dessas sementes, alguns desses grãos, eles têm umas substâncias que fazem com que dê uma característica, uma aparência meio esquisita ao óleo, né? Por exemplo, carotenoides, né? Carotenoide é uma substância que dá cor, uma cor alaranjada, né? Uma cor avermelhada. É só lembrar aí do beta-caroteno, dos carotenoides presentes na cenoura, né? Em alimentos de cor alaranjada, tá certo? E também alguns dessas sementes, ela tem a presença de clorofila, que podem dar uma cor meia esverdeada, né? Se você lembrar assim, se você lembrar bem de um produto, né, que está sendo citado aí, o azeite de dendê, ele tem um índice altíssimo de coloração. Tanto é que quando a gente coloca no vatapá, para quem já comeu vatapá, para quem já viu fazendo vatapá, diga-se de passagem que eu faço vatapá muito bem. Se alguém quiser me dar 1 quilo de camarão, eu faço o vatapá e dou um pouquinho, tá, para você experimentar. Eu agradeço muito, tá? Porque vatapá só é bom se for de camarão, né? Então, ou seja, e eu estou falando do vatapá porque o azeite de dendê é muito utilizado na culinária baiana, né? Ele é muito utilizado para quê? Fazer vatapá, para fritar o acarajé. Já ouviram falar de acarajé? Aquele pão à base de farinha de feijão, né? A farinha, não tem farinha de trigo, não tem farinha de arroz.
o acarajé é feito à base de farinha de feijão, tá certo? E aí, essa farinha, aquela massazinha, aquele pãozinho do acarajé, ele é frito, né, dentro do azeite de dendê. O azeite de dendê tem uma concentração gigantesca desse carotenoide, né, dessa substância que dá essa cor amarelada, alaranjada, para o lado do vermelho. Então, outros produtos, né, também têm essa característica e isso afeta a aparência, né? Por exemplo, nós que temos o hábito de consumir o óleo de soja, quando você vai colocá-lo frente a frente com o óleo do o azeite, né? O azeite de dendê, você vai ver a grande diferença do azeite. E o azeite de dendê, afinal de contas, ele é óleo ou ele é gordura? É porque quando a gente coloca na geladeira, ele fica petrificado, né? Ele fica com aparência de gordura. Lembra, a legislação diz que é gordura quando ele fica em forma pastosa ou dura a temperatura ambiente. Se você tirar o azeite da geladeira e deixá-lo descansando na temperatura ambiente, ele passa a ficar viscoso. Então, o azeite pode ser definido mais como óleo do que como gordura, mas afinal de contas ele é azeite, porque azeite é uma outra característica, é quando você tira o óleo de um fruto, aí se chama azeite, como a gente tira da oliveira, né? Como a gente tira da oliva. Sim, Léo, existe farinha de feijão, e normalmente ela passa por um processozinho para transformar, né? Que a gente utiliza muito para fazer o acarajé. Quem comeu acarajé conhece bem o gosto da farinha de feijão. O pãozinho do acarajé é feito todo à base de farinha de feijão, certo? Então, substâncias que alteram, né, a aparência do óleo. Muitos podem ser carotenoides, outros podem ser clorofila. A clorofila é muito presente nos azeites de oliva, né? A gente não vê tanto que o azeite de oliva ele tem assim um puxadinho, uma cor para verde, porque ele, na maioria das vezes, ele está no vidrinho verde, né? Mas ele tem ali uma coloração meio esverdeada, muito leve, mas tem, certo? Então, são substâncias que podem alterar a aparência, tá certo? Desse produto, óleo ou gordura, né? Também um outro fator são fatores que afetam a estabilidade, né? Os ácidos graxos insaturados têm estabilidade quanto à sua rancidez oxidativa. A gente já falou aqui algumas vezes sobre rancidez, eu vou explicar. É aquele gosto, né, amargo, que a gente chama de rancificação, que normalmente acontece em produtos bastante gordurosos, certo? Então, os óleos vegetais, mesmo possuindo maior grau de insaturação com relação às gorduras animais, são menos suscetíveis à rancificação, devido à ocorrência de alguns antioxidantes naturais. Que antioxidantes são esses? Normalmente, os tocoferóis. É um antioxidante natural que tem dentro do óleo e dificulta que ele rancifique, ele passe por esse processo de oxidação, chamada de rancificação, tanto quanto a gordura. Então, o óleo é mais difícil, né, de rancificar do que a gordura, do que a manteiga. Por quê? Porque tem esse antioxidante natural. Ah, então quer dizer que se eu tiver uma gordura, se eu quiser elaborar uma gordura e colocar aí um antioxidante dentro, ela vai durar mais? Sim, com certeza. Vai dar uma maior estabilidade. Você acabou de dizer o nome, né? Um antioxidante, ele vai eliminar, reduzir a oxidação. Então, você não vai ter a rancificação, né? Então, se eu normalmente vou fazer uma manteiga, é possível que na minha manteiga eu utilize, por exemplo, vitamina C. Vitamina C pode ser
é conhecida como um antioxidante, né? Eu posso utilizar a vitamina E, como está o exemplo aí. Vitamina E é um antioxidante. Então, vai dar maior duração ao meu produto, certo? Então, a oxidação das gorduras, né, é um problema sério porque afeta o flavor, né? O que é esse flavor? São duas características muito peculiares, o odor e o sabor, né? Quando a gente diz assim, o flavor desse alimento, a gente está se referindo a essas duas características, tá certo? Então, é possível, sim, eu eliminar a minha rancificação, a minha oxidação da gordura, para eu manter uma estabilidade utilizando um antioxidante, né? A gente viu que os óleos vegetais têm antioxidante natural. Então, ele tem menos, ou é menos? Ele tem menos possibilidade de rancificar. Logo assim, ele tem uma maior estabilidade. Ok? E o que pode afetar esse sabor e esse odor? Normalmente são compostos que dão cheiro, né? Se você pegar alguns produtos como óleo de girassol e tudo, é porque a gente não tem a curiosidade de pegar o óleo e cheirar, né? Mas esses óleos, a gente vai ver no decorrer dessas aulas, que eles uns dão um odor mais agradável à comida, outros dão um sabor mais agradável, né? Porque alguns absorvem sabores, outros liberam, né? E esses produtos gordurosos, ele tem alguns compostos que são agradáveis ou não, né? E eles acontecem, esses odores, eles acontecem através de reações químicas existentes dentro desse produto. E aí você pode, se você quiser, você pode tirar esse cheiro bom ou ruim. O nome dessa etapa é o processo de desodorização. Ou seja, você vai tirar, não tem nada a ver com desodorante, viu? Mas o desodorante é isso, né? Você tem um odor, ele vai desodorar, ele vai tirar o odor. Por isso que a gente chama de desodorante, né? Então, essa etapa, esse nomezinho desodorização, é tirar esse odor desagradável. Tá entendendo? Então, por isso que a gente chama aquele bichinho que a gente bota nas axilas, no sovaco, né, de desodorante. Porque você tem um odor e você quer tirar. Então, normalmente, o prefixo é des, né? Desodor. Retirar o odor. Então, como ele é efetivo, então é desodorante. Certo? Então, para você eliminar esses compostos presentes dentro dos óleos, você passa no seu processo um processo chamado de desodorização, certo? Que é para retirar esse sabor e esse odor desse produto, tá? Esse produto é um produto com altíssima importância nutricional. Nós vimos isso, vimos que gorduras são reserva energética. A desgraça é que a gente guarda muito, guarda por excesso essa gordura, né? Essa reserva energética. Ela poderia ficar só no limitezinho, né? Não precisava ser tanta. Mas uma outra vantagem também dos óleos é a sua fonte de vitaminas, né? Lipossolúveis, aquelas que são dissolvíveis, né? Só se dissolvem em ambientes de lipídios, que são as famosas vitaminas quedas, né? A, D, E, K, tá certo? Vitaminas importantes. Veja bem, eu falei nesse instante anteriormente que os óleos, né? Que os óleos normalmente não oxidavam com tanta facilidade, porque eles tinham na sua composição a vitamina E. Aí eu dizendo novamente, né? Vitaminas lipossolúveis são as vitaminas dos tocoferóis, que são antioxidantes naturais. Então, as gorduras, os óleos já têm essa vitamina na sua composição, que ajuda, né, para que ele não oxide com tanta facilidade. Certo? Então, é isso.
tá? Aí a gente tem algumas imagens de algumas produtos, né, animais ou sementes de origem, né, animal e vegetal, que a gente pode fazer aí retirada de óleo, né? Posso tirar óleo de peixe? Sim, óleo do fígado do peixe, né? Posso retirar óleo de peixe, óleo de coco, e aí a gente tem, né, amendoim, a gente tem castanha, a gente tem a oliva aí, a gente tem a vaca também, que é rica em gordura, certo? Então, muitos são as fontes de energia, certo? Aula prática para fazer acarajé. Seria meu sonho. Eu não vou me atrever, porque eu nunca fiz acarajé. Deve ser um produto que dá muito trabalho, tá? Mas que é muito bom, é. Quem já experimentou aí, né, é bom para quem gosta de vatapá, para quem gosta de pimenta. Isso, a